Bom, o Recife Assombrado é um projeto que tem na internet desde o ano de 2000, mas a ideia vem de antes. Houve um tempo que a gente quis fazer uma pesquisa sobre as assombrações do Recife, né? As assombrações de Pernambuco. A gente, que eu quero dizer, eram vários amigos que gostavam de história de assombração e que também conheciam o livro de Gilberto Freire chamado Assombrações do Recife Velho. E aí a gente era amigo e tal, né? E gostava de curtir esse tipo de literatura, conhecer as lendas locais. E dessa parceria, desse tempo todo, só sobrou eu e o André Balaio, né? Que é responsável pelos quadrinhos, assim, ele faz os roteiros dos quadrinhos. E desde o ano de 2000 que a gente conta histórias na internet, né? A ideia justamente era assim, resgatar algumas histórias que tinham sido contadas por Gilberto Freire na época, né? Ele lançou esse livro chamado Assombrações do Recife Velho em 1955. E de lá para cá a gente entendia que tem muitas outras histórias para se contar, né, sobre as assombrações do Recife. Aí a gente começou a criar esse site na internet, alimentando com histórias, fazendo pesquisas e tal. E devagarzinho a gente foi conquistando outros espaços, né? Tinha muito apoio dos leitores, né? Porque os leitores na época é tão antigo que não tinha tanto mídia social, assim, não tinha tanto Facebook, Instagram, não tinha nada disso. Então a gente atraía muitos leitores que contavam suas histórias, compartilhavam, né? E a gente começou a produzir outras coisas a partir desse conteúdo. E inclusive aqui, ó, o primeiro livro que a gente publicou foi esse aqui, Histórias Medonhas do Recife Assombrado. É um resumo das primeiras histórias que a gente publicou no site, né? Tanto tem coisas que os leitores mandavam na época, quanto tem contos, né? E esse livro, ele está em 3ª edição já. E ele foi adotado em algumas escolas, né? Ele serve muito como paradidático, né? Foi uma parceria bacana que a gente fez com a Edições Bagaço, né? Que é a nossa parceira até hoje também. E de lá para cá a gente foi devagarzinho produzindo outras coisas, né? No campo da literatura. O livro que saiu em seguida foi esse aqui, que é um livro meu sobre histórias de assombração do Recife que se registraram nos anos 60, nos anos 70, 80, né? E outras coisas mais antigas também, mas principalmente dessas épocas, assim, né? Esse é o teu projeto Site Cultural Quintarolando, hoje com Roberto Beltrão, do Recife Assombrado. Sabe por quê? Porque falar do passado é fazer o futuro, minha criança. Então vamos embora, vamos começar hoje contando histórias de assombração. Roberto, eu vi que você tem aí os livros, quadrinhos e tal, mas me diz uma coisa, para começar, como foi? Qual foi o start? Como eu te disse, assim, né? A gente... Até montar um site numa época que não era nem tão... né? A internet não era nem tão... Começou assim, né? Na verdade, a primeira ideia foi fazer um fanzine, né? Que a gente fez em Xerox, assim, né? Era feito com Xerox, batido a máquina, olha como isso na máquina, cara. Na máquina, e colava uns pedacinhos assim, botava no papel e xerocava, né? E eu me lembro muito bem que a gente lançou esse fanzine, fomos fazer uma viagem para o Festival de Inverno de Garanhuns. E lá a gente ia assistir o show das bandas pernambucanas, principalmente do Mundo Livre S.A. Veja como, né? Fred 04 na área. Pois é, que a gente, eu e o André, a gente também trabalhava com música, a gente teve banda e tal, né? Isso há muito tempo atrás, né? Nos anos 80. E aí eu me lembro bem que a gente foi nessa viagem e levou a revistinha, né? O fanzine, distribuiu com a galera, lá fez o maior sucesso e tal. Mas assim, a gente não tinha competência nenhuma para aquilo, porque a gente não é designer, ficava um lixo, assim, a revista era um lixo, né? Então, quebrar uma cabeça, assim, como é que a gente poderia fazer, né? E aí, em 2000, assim, eu comecei a estudar essa coisa da internet, porque eu sou jornalista e tal, então a gente começou a bolar essa ideia de fazer um site. Foi uma coisa pioneira, né?
A gente até brinca, assim, até hoje, que a gente foi pioneiro até nesse negócio de fake news, né? Porque a gente contava umas histórias meio mentirosas aí, das histórias de assombração, né? Que muita gente pode interpretar como uma história mentirosa. Mas começou assim, então foi essa ideia, né? Porque a gente tinha fascínio pelo assunto, achava que as histórias precisavam ser recontadas, estavam desaparecendo do dia a dia das pessoas. Exatamente, até porque quando eu começo a contar, eu reconto, eu refaço toda uma, exatamente, né? Uma memória, uma lembrança, trago coisas que pessoas ainda não escutaram, não sabiam, não têm a vivência. Exatamente. Né? Então eu tenho convicção de que a história da assombração ela tem uma importância muito grande assim para a própria cultura de um povo, né? Porque dentro das lendas estão vários conceitos ali que são ancestrais, que são antigos, que têm uma significação, né? A partir de toda essa questão eu estudei muito essa coisa dos mitos, né? Da lógica dos mitos dentro em Pernambuco, em Recife, aqui tem muito também. Demais, exatamente. Lá no Cabo Santo Agostinho tem uma sombra de uma véia do cajueiro. Olha, cara, porque é tudo perto de uma igreja, lá em Garapu, a igreja dedicada a São Mateus, e que na frente tinha um cajueiro e tinha essa assombração. Pois é. Eu vou resgatar uma história lá do Cabo para te passar. Vamos botar no site, né? Vamos botar essa história no site. É interessante, porque eu não tenho lá. Eu acho que já tem algumas histórias do Cabo, uma ou outra, assim, mas quanto mais tiver, melhor. Porque o que acontece é o seguinte, a própria cultura pernambucana, ela tem essa característica do apego, apreço à história de assombração. Por quê? Gilberto Freire explicava isso, né? Já no prefácio de Casa Grande Senzala, ele contava assim, no prefácio, em um dos prefácios, né, do livro, que muitos engenhos foram destruídos e tal, e que isso era ruim, né? Porque destruiu toda uma memória, e que sempre as pessoas do lugar, porque os engenhos as casas grandes foram abandonadas em função da mudança na economia, né? Porque as usinas tomaram conta, e as pessoas do local sempre contavam as histórias de assombração relativa aos engenhos, né? E dentro da cultura canavieira pernambucana, isso é uma coisa muito forte, porque assim, existia uma noção de que o passado tinha uma importância muito grande e que as pessoas não se afastavam dos mortos. Tanto é que assim, era comum, certo, naquela época, que o senhor do engenho, seus familiares, fossem enterrados perto das casas grandes, geralmente nas capelas que se construíam lá. Capelinhas, nas capelas, só na capela. Até os escravos também, né? Era daquela coisa, enterrados ali. E assim, da cultura pernambucana dizer assim, eu vi fulano, uma pessoa que já morreu, né? Fulano apareceu para mim em sonho para dizer alguma coisa. Tem a história da botija, que é quando a alma aparece para dizer que tem um tesouro enterrado. E o cara sai quebrando o muro de casa antiga. Sai quebrando, porque a alma orienta, né? Assim, olha, você tem que fazer isso, rezar uma missa, fazer um certo ritual para tirar aquele dinheiro. E se não fizer, você perde. Você pode ser amaldiçoado de alguma maneira. Então, o Gilberto Freire dizia isso, que existia uma hierarquia nas famílias. Existiam os santos, existiam os mortos. E existiam as pessoas, os vivos, que estavam abaixo dessa hierarquia. Então, existia um culto aos mortos. Por isso que, na cultura pernambucana, isso é tão forte, de contar a história de assombração, de alma, de comunicação com os mortos. Isso aí tem uma força muito grande. Perfeito. Vocês falando agora, eu tava lembrando. Aquela cruz do patrão, que eu disse, vamos fazer lá na cruz. Rapaz, lá é amaldiçoado pra ir, mas não é por causa da assombração não, porque ele tá perigoso mesmo. Exatamente. Ainda tem essa questão da segurança, que a gente não consegue visitar os locais. Isso. Só pra, eu passei por lá há um tempo atrás, eu sempre vi aquela... Um dia eu parei pra ver a cruz. Sim, exatamente. E eu fiquei me perguntando, essa cruz é o quê? É de quê? Por quê? Vamos contar essa história. Ela assim, o mais antigo monumento do Recife. Por que se chama Cruz do Patrão? Porque provavelmente ela foi erguida pelo patrão-mor do Porto do Recife. Isso, ela fica no Porto do Recife. Ela fica justamente na área do Recife. Ela fica às margens do rio Beberibe. E qual é a utilidade dela? É um marco naval. Significa que o cara, quando chegava, os marinheiros, quando chegavam com os barcos na barra para atracar, ele usava aquele ponto ali da Cruz do Patrão e outros pontos
tem uma igreja também, a Ermília de Santiago, que ele usava para se guiar, para entrar com o barco na Barra do Porto. Servia para isso. Mas por que aqui ficou assombrado? Porque era um lugar muito ermo, né? Um lugar deserto. E ele ficava exatamente num istmo que não existe mais. Um istmo é uma faixa estreita de terra. Eu ia perguntar ligava... para nós ignorantes que é o istmo. Um istmo é porque é um tipo de acidente geográfico que as pessoas não... Perfeito. O cabo é uma Feito coisa cabo, mais... né? Exatamente. É uma faixa estreita de terra que liga dois espaços grandes, né? Que no caso ali, Recife e Olinda. Recife e Olinda. E no tempo antigo, esse era o melhor caminho de ir para Recife e Olinda, transitar entre as duas cidades, porque o que a gente chama hoje de Complexo Salgadinho não existia, aquele é um aterro imenso que se fez ali, né? Então você tinha que, se não fosse para Olinda por aquele caminho, tem uma volta gigantesca lá para o Miroeira, sei lá, muito longe, assim, chegava a passar por Paulista para chegar a Olinda. E aí era um lugar muito ermo, e ali assim, começava as pessoas a ter medo a passar, porque aí tinham medo do sobrenatural, tinham medo também dos assaltos e tal. O sobrenatural porque enterravam escravos ali, é isso? Aí é o seguinte, existe uma suspeita, existe uma tese de que ali se enterravam os escravos chegados nos navios e tal. E mal enterrados, né? Mal enterrados e tal, porque o Chico Gilberto Freire conta isso no livro, né? Que pessoas teriam visto isso e tal, sendo enterrado lá. Porque na verdade é o seguinte, essa coisa do cemitério é uma coisa muito recente na cultura, relativamente recente na cultura brasileira, porque o cemitério de Santo Amaro, essa é uma curiosidade, ele é de 1841. E desde 1810 havia uma briga entre a população e o governo para que houvesse um cemitério, porque as pessoas não queriam cemitério, queriam enterrar seus mortos perto deles. Então, meus e os parentes, escravos, amigos, né? Exato, aquilo que eu estava contando, né? Então os escravos supostamente eram jogados ali, porque não tinha enterro cristão para o escravo e tal, né? E o que chegava adoentado e tal. Mas isso não foi comprovado cientificamente. Arqueologicamente já fizeram escavações em torno da Cruz do Patrão, nunca encontraram nenhum osso humano. Passou um espírito aqui. Passou um espírito aqui. Porque isso é comum. Sempre que a gente está falando de Recife Assombrado, alguma coisa estranha acontece. Isso é normal. Mas aí, então o que acontecia lá? Mas era um lugar ermo. Então começou a criar-se ali uma aura de coisa misteriosa, né? E as pessoas tinham medo. Então começavam a ver coisas, né? Diziam que tem assombrações que perseguiam as pessoas lá naquele local, viam almas penadas escuras e tal. Quem passava de barco também via coisas estranhas. E isso está lá no teu site também, né? Tá, tem essa história lá no teu site. Toda essa história está contada lá, perfeito, tanto num post quanto está contada num vídeo. Tem um vídeo todinho que a gente conta toda essa história resumidamente. Então, tanto é que isso aí ficou tão marcado na memória das pessoas que o escritor Carneiro Vilela, que é o fundador da Academia Pernambucana de Letras, ele escreveu um livro chamado O Esqueleto. Isso no final do século XIX, começo do século XX. E ele dizia que era a história de um personagem que tinha uma noiva que morreu e que em certo momento ele encontrava o fantasma dessa noiva no momento que estava passando na Cruz do Patrão. O historiador Pereira da Costa, que é um grande historiador pernambucano, também dessa época, do começo do século XX. Se não fosse Pereira, a gente tava ferrado, né? Aquela coleção dele, né? Pois é, exatamente. Anais Pernambucanas, né? Mas tem um livro dele chamado Folclore Pernambucano, que ele dizia o seguinte, que os pernambucanos e os recifenses acreditavam que as pessoas iam ao Cruz do Patrão para entregar a alma ao diabo naquele local. Lá também, há quem diga que era um lugar de onde se fazia fuzilamento. A pena capital para os militares, né? Porque os militares desertores eram fuzilados lá. Quer dizer, um lugar... E assim... Sombrio, pesado. Total. E quando eu tive lá várias vezes, né? Assim, e realmente, assim, eu não sei se é porque estou influenciado pelas histórias, mas a gente sente uma carga estranha lá. Que ela fica ali perto de armazém, né? Tem aquelas... Aí eu fui no armazém daquele e aí... Eu parei para ver e tava uma manhã de chuvosa. Então assim, silêncio total ali, no largo. E eu fui chegando mais perto, eu fui, né? Alguma coisa estranha tem lá. Acontece, cara. É verdade. Acontece. Igual no Cabo tem um monte de coisa assim também. Sabe que o Cabo teve um dos primeiros mortecínios da história, assim, que não foi contado
de índios, de massacre de índios, Sim, né? sim. Ali no Rio Pirapama, ali, você chegando já no cabo, naquele trecho do Rio Pirapama ali. Quase 2.000 índios foram mortos ali. Caramba. Numa invasão dos portugueses já. Sim, sim. Entendeu? Algum confronto. Dos caetés e tal. E com caetés não se brincava, né? Não, porque eles eram... Né? Então, pesado. Gaibu tem muita história dessa oração, cara. É? Gaibu tem muita. Nazaré lá em cima. Já foi em Nazaré lá em cima? Não. Na vila. Porque se for em Nazaré, você vai... O convento carmelita, que tem uma igreja e do lado é um convento e tem um cemitério do lado de Nazaré. Tá vendo? Então, você precisa falar umas pesquisas lá pra contar essa história. Tô cantando aí, né? a nossa aldeia, viu, povo? Precisamos ir lá para fazer aprofundar essas pesquisas. Cara, e eu tive lá no teu site, eu vi que tu tem, como tu é jornalista, tem crônicas, contos, né? Isso. E tal. E tem a parte de literatura, tem um canal e tem a história do quadrinho. Isso. Que é um quadrinho que você contou, que começou aí o Canto da Websérie de hoje, mostrando a qualidade do quadrinho. E você relocando como é que ele estava dentro do mercado, né? O quadrinho foi assim, a gente começou a trabalhar com isso em 2012, porque a gente percebeu que esse era o caminho. Quer dizer, nós que fazemos o site já sempre gostamos de quadrinho, independentemente de qualquer coisa. Aí a gente pensou, rapaz, esse quadrinho é uma coisa bacana pra gente replicar essas histórias e tal, alcançar um novo público. Começamos a trabalhar disso. Em 2012, reunimos vários quadrinistas, propusemos a ele histórias e tal do Recife e outros que eles mesmos tiveram a ideia dos roteiros, né? Aí nós juntamos roteiristas e quadrinistas e desenhistas, né? Todos quadrinistas. Então eles fizeram essa publicação que está esgotada, porque na época a gente conseguiu pelo Fucultura publicar, mas esgotou porque foi 500 exemplares e voou rapidinho assim, né? E ele tinha várias histórias e tal, e daí para lá a gente começou a produzir, né? Então produzimos um quadrinho sobre a perna cabeluda, depois produzimos esse quadrinho aqui, né? Começamos a fazer nossa produção independente. Então quando produzimos esse aqui, que é Mala Assombro, né? Que tem duas histórias. Uma das histórias é a história da comadre Florzinha, que ninguém sabe, né, dessa história. Pois é, muita gente sabe a história da comadre Florzinha. Não tem nada mais pernambucano, em termos de assombração, que a comadre Florzinha, né? Então... E esses traços desses quadrinhos? A gente tava falando antes que, os caras desenham bem pra caramba, pois né? Esse nessa aqui nível Marvel, né? Pois é. Esse aqui foi desenhado por Theo Pinheiro, que é um quadrinista de Alagoas, né? Que é nosso parceiro, né? E com ele nós fizemos um outro livro, que esse foi, a gente considera um ciclo fechado, até eu não estou com ele aqui, mas é uma história bem interessante, porque a gente adaptou o livro de Gilberto Freitas chamado Assombrações de Recife Velho, aquele que eu mencionei, em quadrinhos. Perfeito. Ainda tem essas possibilidades, né, de pegar esses livros. A gente conseguiu adaptar, inclusive a gente foi à Fundação Gilberto Freitas, conseguiu uma parceria com eles, os direitos de publicação são deles, e a gente conseguiu pela editora Global, que é uma editora de São Paulo, e ficou maravilhoso o resultado. Assim, também foi com o Theo Pinheiro. E o outro livro que a gente fez, outro quadrinho, é esse aqui, que é A Maldição Circular, que ele é uma republicação de uma das histórias que teve no nosso primeiro quadrinho, aquele que eu mencionei, que foi feito pela Fucultura. E o desenho, aí o que é que a gente fez? Republicou ele. O desenho é de Luciano Félix, realmente é um mestre. As cores são do Theo Pinheiro, que é nosso parceiro também, né? Em outras cores, ele trabalhou como colorista aqui. Roteiro de André Balaio. E eu fiz a edição, né, da publicação, fui editor. E ele conta a história da brincadeira do copo. Sabemos. Que é aquela coisa que eu tenho medo danado desse negócio. A meninada faz, né? Fazer. Conversar com os espíritos e Me tal. chamar tantas vezes, eu corria. Todas as vezes eu corria. Eu também corria. Eu sou meio covarde para essas coisas, por incrível que pareça. Mas aí o que aconteceu? Ano passado nós levamos isso aqui à CCXP, que é aquele encontro, né, da cultura pop que tem em São Paulo. Nós tivemos na CCXP Recife, mas tivemos também na CCXP São Paulo. E lá nós lançamos esse quadrinho e ele foi considerado, por especialistas em quadrinhos, um dos
20 melhores quadrinhos nacionais independentes do ano passado. Né? Fala aí de novo que fez uma zoada 20 melhores. Então ele foi considerado, essa publicação, né, que é a Maldição Circular, foi considerado uma das 20 melhores publicações independentes na área de quadrinhos no Brasil no ano passado. Né? Especialistas nessa área, que conhecem muito quadrinhos, né? Nós temos tido uma boa repercussão e estamos trabalhando em outros projetos em quadrinhos que vamos lançar em breve. Né? Então eu tenho lá o Recife Assombrado site, né? O www.recifeassombrado.com, e eu vou ter uns quadrinhos que vão estar lá que as pessoas podem ler online, lendo online, ok? E vou ter aqueles que eu compro para ajudar o projeto. Exatamente, porque a nossa sustentabilidade vem a partir da venda do material. A gente teve incentivo do Funcultura em 2 momentos, mas a gente... São mais para startar projetos, né? Exatamente, a gente faz, depois que a gente recebe os incentivos, a ideia é que a gente se torne independente, consiga produzir nosso material e através das vendas mesmo a gente consiga movimentar para continuar com o projeto no ar, né? Quantas pessoas fazem hoje? Na verdade, assim, eu tenho uma infinidade de pessoas porque... São parceiros. Tem vários parceiros, né? Principalmente sou eu e André que a gente gerencia, né? O projeto. Mas é um projeto guarda-chuva, assim. Qualquer pessoa que tiver uma coisa bacana pode se agregar. Então, por exemplo, tem um artista plástico chamado André Soares Monteiro, que ele é muito legal, que ele faz um trabalho com reciclagem e também ilustração. É muito bom, ele tem é uma coisa que se chama Movimento Catamisto, que ele, a partir do lixo, ele cria arte. E ele se agregou ao projeto em um certo momento, produziu muito material, tanto de imagem quanto de texto, né? Quer dizer, a gente tem essa abertura para quem tem também interesse de produzir alguma coisa nesse sentido, que a linha qual é? Você pegar o imaginário popular e criar uma coisa em cima daquilo. Essa é a nossa linha. Né? E o nosso projeto agora, assim, que estamos muita expectativa nele agora, é o filme, né? Porque... Fiquei sabendo do exatamente, filme. Nós fizemos... Tem um diretor chamado Adriano Portela, diretor de cinema, né? E ele entrou em contato com a gente, comigo, e disse assim, rapaz, eu queria fazer um documentário sobre as assombrações do Recife e tal, que você contasse as histórias. É mais assombração. É mais assombração. Aí eu disse, ok, vamos fazer, né? Começamos a tocar o projeto. Quando ele levou o projeto à Ancine, né? Que é a agência de fomento do cinema brasileiro, aí o pessoal da Ancine disse assim, rapaz, por que você não faz um filme de ficção? Aí a gente comprou a briga, né? Então eu e o André desenvolvemos um roteiro original, assim, uma história, né? Que é totalmente inédita, que não tem nada nosso que já foi publicado que se relacione com o filme, é totalmente inédito, totalmente novo. E aí esse filme conseguiu o apoio da Ancine, ele foi gravado já e está sendo finalizado, vai ter a parte de distribuição. A expectativa é que ele seja lançado no segundo semestre do ano passado, mas já estamos divulgando, já estamos indo para alguns festivais de cinema do Brasil, né? E nós tivemos, a nossa participação foi dar a fagulha inicial desse projeto, né? Que perfeito. Então hoje eu posso ajudar de várias formas, entrando lá no site e adquirindo um gibi, uma história de quadrinhos, livros. Você nem só fala de gibi, não sou todo diminuindo não, falando de gibi não, né? Mas os quadrinistas, eles chamam gibi. Beleza. Vou fazer até a minha propaganda para faça aí. Aqui, ó. Além daqueles que eu já mostrei no começo do vídeo, tem esse aqui que é um livro de contos, muito bacana também, com vários autores, né? Sempre com a coisa do patrão ali, né? Olha, que o patrão está sempre, né, presente na história. Aqui ele também é ilustrado por um parceirão meu, que é o Fábio Rafael, que é outro artista plástico aqui pernambucano, muito talentoso, que também sempre foi muito parceiro do Recife Assombrado. E aqui tem várias histórias, né? E depois de cada história eu conto um pouco sobre aquela assombração, porque para quem não conhece a assombração, é uma história muito antiga, ele curte a história lá, suspense e tal. E eu vou entender o pavor, e depois você entende a história, né? Então é um trabalho beleza, que fiz com parceria aqui com o Fábio Rafael nas ilustrações, que ele é muito, muito competente, né? Isso foi interessante. Então, depois disso, eu lancei esse livro aqui, que chama Na Escuridão das Brenhas. Que ele é o que? São histórias de assombração, são contos que contam, que partem de lendas do interior de Pernambuco, né?
Então, por exemplo, quem já ouviu falar da bola de fogo, chama também o fogo corredor. Eu conto essa história aqui. Bola que aparece assim, do chão assim e tal. Aparece de noite assim, aquela bola de fogo no céu e a turma sabe que é uma alma. Que é uma espécie de fantasma de fogo assim, né? Por exemplo, tem a história dos fantasmas que aparecem na Serra das Russas. Sabe aquela história que a mulher bateu no carro, não sei o que, perdeu o dedo, aí disse, cadê meu anel? Né? A pessoa o cara corta o dedo para pegar o anel da mulher. Pronto, eu conto uma história de assombração a partir dessa lenda, né? Tem uma história muito interessante que é a cobra gigante que existe no lago, no açude do centro de Triunfo. Triunfo, a cidade do sertão. Mas é tipo o lago, o monstro do lago tem uma espécie de monstro do lago Ness lá, né? Então, nesse livro aqui, a assombração nesse livro aqui, Na Escuridão das Brenhas, eu conto essas histórias. Essa lagoa aqui de Apipucos também tem umas historinhas, não tem? Tem com certeza, também tem. Assombrado também. O cara dizia que antigamente ele era desova, então deve ter história que só. Caramba, muito tempo. Os zumbis vão subir daqui da lama da lama da lagoa de Apipucos. E o Recife Assombrado é isso, a gente tá sempre movimentando, tem várias histórias, né? Várias coisas que a gente vai contando. Rapaziada, isso aí foi o Roberto Beltrão. Visitem o site dele, vão lá, deem uma olhada, vale muito a pena, divulguem, mostrem para as pessoas que gostam de Pernambuco, que gostam de contar história, estão longe de casa, estão na Europa, estão fora do estado. Então o Beltrão, ele é um cara que canta a aldeia. Muito obrigado a todos aí, muito obrigado a você, Beltrão. Eu que agradeço. Eu canto a aldeia assombrada, detalhe é isso, né? Porque é bom lembrar o seguinte, Recife é a cidade mais assombrada do Brasil, né? Além de todas as outras coisas. Quiçá do mundo, né? Valeu, Beltrão. Um abraço. Obrigado.